trazer de volta aqui Fernanda Manhota conosco para, não que seja uma surpresa o que o Carter Center traz, né, Fernanda Manhota, mas é importante que esta organização bastante respeitada pelo mundo, inclusive vinculada ao agora centenário ex-presidente americano Jimmy Carter, se não me engano foi na terça-feira que ele completou 100 anos de vida, mas é fundamental que a comunidade internacional não perca de vista o que foi esse processo eleitoral venezuelano. A grande questão que eu te coloco é que consequências práticas que isso pode ter, que não jogar luz sobre o que está acontecendo na Venezuela e esse endurecimento do regime de Nicolás Maduro. Olha, Yuri, essa é uma situação muito delicada e o sentimento que prevalece com todos com quem a gente conversa, né, entre os decisores, analistas, é de que esse é um trem que já partiu, né? Quer dizer, há uma sensação de que muito pouco nesse momento pode ser feito, pelo menos do ponto de vista de reversão dessa resistência, né, do governo Maduro. A gente tem o principal opositor exilado, então já não está no país, a gente tem uma desmobilização progressiva das forças que contestam a eleição. A gente percebeu ao longo, né, desses meses que tem transcorrido que a situação, o governo Maduro e o aparelhamento que foi feito das instituições garante a ele ainda as condições de poder político para permanecer nessa condição de vantagem. E no final do dia, como a gente explorou bastante aqui na época da eleição, o que sustenta, né, o chavismo, Maduro no poder, é principalmente o apoio que ele obtém dos militares. Enquanto não houver uma modificação nessa equação de poder, com o abandono eventual desse grupo militar e eventualmente numa transição de grupos que ocupam, né, as instituições, é bastante improvável que ele consiga ser deposto. Do ponto de vista internacional, o que a gente deve continuar acompanhando e cada vez mais com a divulgação dessas atas e de todas as manifestações do Carter Center é de fato o arrefecimento, né, então, de medidas de isolamento da Venezuela. A gente provavelmente vai acompanhar a elevação de sanções que devem acontecer em breve, os Estados Unidos pressionando. Do ponto de vista regional, é bastante provável que a Venezuela siga sendo excluída, punida de diversas instituições de que ela é parte, mas nada disso é exatamente novo, né? Já é um processo que vem de outros carnavais, que não foi suficiente para promover uma transição democrática na Venezuela e me parece, portanto, que nesse momento, do ponto de vista da comunidade global, o que a gente começa a ver sendo discutido é como lidar com essa situação que se coloca no horizonte. Quer dizer, ninguém reconhece esse resultado, ninguém, portanto, legitima essa eleição, mas todo mundo vai ter que lidar com o fato de que, logo menos, o presidente Maduro vai ser colocado como presidente reeleito. Provavelmente, o que boa parte dos países vai fazer, inclusive deve ser o caso do Brasil, continuar não reconhecendo esse resultado, mas ainda assim não necessariamente impor uma ruptura de relacionamento, o que significa continuar tendo diálogo, mantendo laços com a Venezuela de Maduro, ainda que no que os diplomatas chamam de um baixo perfil, né? Ninguém vai querer sair na foto, estender tapete vermelho, mas tampouco vai ser o caso de romper relacionamento. Me parece que apenas alguns casos já conhecidos vão ser esses emblemáticos de um efetivo afastamento, como são, por exemplo, os americanos, né? Mais provável que isso aconteça com eles. Na região, a sensação que dá é que todo mundo vai ter que lidar com essa realidade, mais do que necessariamente construir uma transformação efetiva. Hoje, a capacidade de mobilização dos próprios parceiros na região é muito baixa. O Brasil mesmo tentou moderar, intermediar esse diálogo sem muito sucesso. Então, infelizmente, o cenário ele é de algum ceticismo, eu diria, e de certa acomodação, viu, Yuri? Pois Manhota, eu ia te perguntar exatamente desse ponto, da perspectiva da política externa brasileira, do quanto o governo brasileiro se engajou para que esse processo eleitoral acontecesse de forma adequada, digamos assim, ou como previsto no Acordo de Barbados. E aí nisso, isso pode ter que tamanho de efeito
à medida que vai se consolidando, não que lá nos Estados Unidos ninguém tenha dúvidas do que houve de errado no processo, mas o quanto isso pode ser algo de fato sensível para a política externa também dos Estados Unidos, lembrando sempre que lá há um processo eleitoral acontecendo. Yuri, a Venezuela é um tema importante, né, para os dois países. É claro que com um peso diferente em cada caso. A gente tem a Venezuela como um dos nossos vizinhos, é um parceiro importante do Brasil no contexto regional. A gente tem fronteiras com a Venezuela, então não é o caso dos Estados Unidos, em que a relação se estabelece a partir de um distanciamento maior. Mas são dois atores que, inclusive, têm a Venezuela como um elemento de paralelo permanente no campo doméstico. Né? É bom lembrar que a Venezuela, inclusive, foi citada lá nos Estados Unidos durante o debate presidencial entre o Trump e a Kamala Harris, né? Então, isso também apareceu por lá, sem contar a imigração e outros efeitos que também existem sobre a política americana. Do lado do Brasil, não preciso nem dizer, é até interessante considerar que recentemente uma pesquisa de opinião pública que foi mapeada pela USP, né, que estuda profundamente o impacto da opinião pública sobre política externa, identificou, isso é bem interessante, que de todos os assuntos que a gente poderia considerar relevantes de política externa para o brasileiro, aquele que tem o maior peso, e é um peso relevante, muito significativo em relação a outros que vêm em segundo, terceiro lugar, é justamente a Venezuela. Então, é um assunto que acabou virando até de consumo doméstico, né? Tem um apelo ideológico, enfim, é instrumentalizado domesticamente. No caso dos Estados Unidos, que tem essa referência um pouquinho mais distante ainda aqui presente, a gente deve acompanhar progressivamente a elevação dessas sanções, provavelmente devem ser definidas medidas mais restritivas. Há uma preocupação concreta de que a crise interna na Venezuela empurre os Estados Unidos para um período ainda mais agravado de imigração doméstica, né? Enquanto do lado brasileiro, a sensação que tenho e a análise que se faz é de que a gente deve talvez ter um perfil de menos assertividade, um discurso menos agressivo em relação à situação venezuelana. O Brasil não dispõe nem das características tradicionais da nossa política externa e muito menos das condições, né, de isolar a Venezuela, tais quais os Estados Unidos, mas ela se tornou um verdadeiro imbróglio para o presidente Lula e ele precisa administrar as cobranças externas que vêm desse imbróglio, né, da exposição de capital que isso gera para ele, para o seu governo e para o que ele representa, e também do ponto de vista doméstico. Quando a gente olha para o campo externo, a gente já discutiu isso aqui no 360 também, a gente não pode perder de vista que o Brasil tem uma política externa atualmente que é muito ativa, que se coloca como a protagonista, a porta-voz de uma transformação da estrutura global de poder, que quer reformar instituições, que quer participar de acordos de paz, de mediação. O Brasil tem ambições em relação à questão ucraniana, em relação às grandes discussões políticas do planeta. E nesse sentido, a primeira coisa que a gente escuta quando apresenta essas credenciais é que a gente tem que ser hábil de lidar com o nosso próprio entorno. Então, a Venezuela e eventuais fracassos ou frustrações que venham com a relação venezuelana vão também acabar servindo para deteriorar as credenciais do Brasil quando o Brasil quer jogar jogos ainda mais ousados em outros tabuleiros. E domesticamente, a gente sabe que a Venezuela pode custar capital ao presidente Lula, que tem sido sistematicamente criticado por diferentes alas, né, de pessoas, de partidos, enfim, até da opinião pública, como eu disse, em relação à posição que adota nesse sentido. Então, me parece que, assim, resumindo, a gente tem a Venezuela como um ponto importante de tensão nos dois casos, com os Estados Unidos sendo mais duros, Brasil talvez menos duros, mas o impacto aqui é um impacto que vem a galope com mais força do que por lá, Yuri. É isso, inclusive lá na viagem ao México, Lula foi questionado por que não falou da Venezuela na ONU e não gostou nem um pouco, o que mostra o quanto o assunto se tornou espinhoso para o presidente brasileiro. Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, muito obrigado, até a próxima, até amanhã.